Nós ganharíamos muito na compreensão da ação e na cultura de um modo geral, né, se nós atentássemos para o significado de não alvoroço no Zen. O Zen é a ação sem alvoroço. Normalmente não se entende isso nem entre pessoas que se interessam pelo Zen, né? Porque normalmente a ideia de não alvoroço é traduzida como não ação, muito ocidentalmente, né? A ação sem alvoroço, né? A ação Zen, né? Não é a não ação, não é? É a ação sem pretensão, né? A ação é eminentemente intenção, com S, né? Intenção, com S, né? Porque a ação é tensional, evidentemente, né? A ação é intencional, a ação é intencionalidade, né? Então, na medida em que a ação é intencionalidade, é desdobramento de possibilidades, é desdobramento de forças, né? Que é tensão, que é intencional, né? A ação é intencionalidade. A ação é a vivência da tensão do desdobramento de possibilidades. A ação é a tensão do desdobramento de forças, que são as possibilidades. Né? Então, a ação é principalmente intencional. Né? Mas também não se entende, ou se mal entende, né, que essa tensão do desdobramento da ação não é o desdobramento de força no sentido quantitativo do termo, de força bruta. Né? A ação, enquanto desdobramento de possibilidades, é intencional, é tensão, né? Enquanto desdobramento de forças plásticas, de forças formativas, de forças gestaltificativas. O que quer dizer de forças que se definem por serem eminentemente criativas. Então, por isso, a ação é a própria vivência da tensão do desdobramento das possibilidades, da tensão do desdobramento dessas forças. A ação é intencional. Né? Isso se distingue de um modo muito evidente, a intencionalidade, a intenção do desdobramento da ação se distingue da pretensão ou a prepotência. Né? Porque a pretensão e a prepotência é exatamente o modo de sermos anterior à emergência e ao desdobramento da tensão de forças da ação, que são as possibilidades. Pretensão e prepotência é exatamente o momento anterior, o momento que não é o momento da ação, porque não é ainda o momento de emergência de possibilidades, de emergência de forças e do desdobramento de possibilidades, de desdobramento de forças que caracteriza a ação. Portanto, uma coisa é o momento da pretensão, da prepotência, e outra coisa é o momento da intenção. Né? É o momento da poética, é o momento do desdobramento de forças da ação, o momento de desdobramento das possibilidades. Né? A ação, a poiese propriamente dita, né, enquanto ação, né, distingue-se agudamente, né, da pretensão. O momento da pretensão, né, é um momento que não é o momento da ação. E a tentativa de agir no momento da pretensão significa exatamente a impotência. Né? A pretensão, a prepotência é impotência.
no sentido criativo da ação, no sentido poético, no sentido produtivo, no sentido criativo da ação. Né? A prepotência e a pretensão é uma tentativa de ação fadada ao fracasso, né? Porque é a tentativa da ação num momento de impotência, enquanto não existe o desdobramento das potências da ação, que são as possibilidades. Né? De modo que prepotência e pretensão distinguem-se antinomicamente. Né? A intencionalidade da ação é um momento de tensão, né? Mas não tensão no sentido negativo da palavra, né? Tensão no sentido da vivência do desdobramento de forças plásticas, de forças criativas, que são as possibilidades, né? Então, o momento da ação é eminentemente tensão do desdobramento dessas forças. O momento da ação é eminentemente a intencionalidade da ação, a intencionalidade fenomenológica da ação, né? Que é musculação e que é compreensão enquanto processos criativos, enquanto processos produtivos, enquanto processos gestaltificativos, né? Então, o momento de vivência da ação é eminentemente intencional. Intencionalidade. Quando as forças da ação se mobilizam, né, emergem e se desdobram, né? E a emergência e o desdobramento das forças da ação, né, é eminentemente sincrônico enquanto dialógica. Ou seja, é eminentemente sincrônico enquanto relação eu-tu, né? As possibilidades da ação emergem na medida em que emerge um tu significativo, um tu provocativo. Né? Então, na medida em que emerge um tu provocativo, né, a dialógica, a sincronia da dialógica da relação eu-tu se desdobra enquanto ação. Né? A ação é eminentemente uma relação eu-tu. A ação é eminentemente uma relação eu-possibilidade e eu enquanto possibilidade. A ação é eminentemente dialógica. Né? E a dialógica pressupõe a sincronia, né, entre o eu e o tu. A dialógica é exatamente a interação, a sincronia da interação entre o eu e o tu. De modo que só na emergência de um tu provocativo é que é possível a dialógica da ação eu-tu, na medida em que é possível a emergência e o desdobramento de possibilidades. Né? Emergindo a dialógica eu-tu, emergindo a dialógica do desdobramento de possibilidades, desdobra-se a tensão, a intencionalidade da ação. Né? De modo que a ação é eminentemente tensão, porque a ação é eminentemente tensional. A ação é eminentemente intencionalidade. Na medida em que é intencionalidade, sincronia da dialógica eu-tu, a ação, apesar de ser tensional, enquanto desdobramento de forças criativas, a ação é despretensiosa. Eminentemente despretensiosa. Né? Porque só existe a ação na sincronia da dialógica da interação eu-tu. Apenas na medida em que há a emergência e o desdobramento de possibilidades, há a ação. E fluir na ação é fluir na força do possível, na força do potente, na força criativa. Quanto mais nós fluímos na força da potência, na força criativa, mais nós vivenciamos o que os orientais chamam, em particular a perspectiva do Zen chama, de desdobramento pela linha de menor resistência. Né? A ação, enquanto intencionalidade,
é o desdobramento pela linha de menor resistência. O que quer dizer que ela se faz com o mínimo de esforço possível, né? O mínimo de esforço possível, né? A tensão da ação se dá enquanto desdobramento de possibilidades, enquanto intencionalidade e enquanto o esforço, o movimento pela linha de menor resistência, que é o movimento pela linha do menor dispêndio de energia, na medida em que nós nos desdobramos enquanto ação na vivência do potente, na vivência do possível, na vivência de possibilidades, que é o que é a ação. De modo tal que a ação intencional, ela é despretensiosa, ela não se mobiliza enquanto não há emergência da possibilidade, enquanto não há emergência da dialógica entre o eu e o tu, né? A dialógica entre o eu e um tu provocativo, né? Que produz a vivência da emergência e do desdobramento de possibilidades. Somente enquanto há emergência do desdobramento de possibilidades, enquanto sincronia da dialógica e o tu, a ação se dá como intencionalidade. Mas a intencionalidade da ação é exatamente o oposto da pré-tensão. É exatamente o oposto da pré-potência. Porque a pré-tensão e a pré-potência é a tentativa da ação anteriormente à emergência da possibilidade. Anteriormente à emergência da sincronia da dialógica eu-tu, que caracteriza a possibilidade, o desdobramento de possibilidades. Não esqueçamos, não é? Nós não determinamos as possibilidades que emergem e se desdobram como ação. O Buber observa, né? Não somos nós que produzimos as possibilidades, né? Nós vivemos as possibilidades, mas nós não somos os produtores das possibilidades, né? Ou seja, a possibilidade não acontece sem nós, né? Mas não somos nós que as produzimos, segundo a aguda observação do Buber, né? De modo que apenas na tensão, na intencionalidade, né, do desdobramento de possibilidades, na sincronia do desdobramento da dialógica eu-tu, é que é possível a tensão da ação, né, que quanto mais sincrônica, mais movimento pela linha de menor resistência, né? De modo que essa vivência da intencionalidade da ação é intenção especificamente, é intencionalidade especificamente, a intencionalidade da ação, mas sobretudo a sincronia com o desdobramento de possibilidades, com a dialógica da relação eu-tu, de um modo tal que sincronia com essa dialógica, ela jamais é pretensa, ela jamais é pretensão, com S, né? Ela jamais é prepotência, né? Porque a pretensão e a prepotência dão-se antes da emergência da sincronia da dialógica eu-tu, que é a emergência e o desdobramento de possibilidades características da ação. De um modo tal que pretensão e prepotência se dão anteriormente à ação e são sinônimo de impotência, né? A poiese, efetivamente, né? A ação como via ser criativo de algo que não existe, né? É eminentemente tensa, intensa, intencional e nunca pretensão, né? A ação é intencionalidade, né? E nunca pretensionalidade, pretensão, prepotência, né? Porque a ação é o desdobramento da potência propriamente dita, da sincronia da dialógica do desdobramento da potência enquanto relação eu-tu, de modo tal que, enquanto desdobramento de possibilidades, a ação é tensa, intencional, intencionalidade, movimento pela linha de menor resistência, né? E nunca pretensa,
e pretensão, né? De modo que a ação é incrivelmente despretensiosa. Não é? É notável o caráter tenso da ação, né? Mas no seu modo de ser ótimo, a ação é notavelmente despretensiosa, né? Ainda que intencionalidade, a ação não é pretensiosa. A ação é eminentemente despretensiosa e despretensão. A ação é especificamente tensão. A ação é tensional. A ação é intencionalidade e nunca pretensão e prepotência.